E à medida que eu vou formando a personalidade, eu vou desenvolvendo quem? O meu ego. E o meu ego começa a tomar direcionamento. Só que o nosso ego, ele tem certas limitações. E essas limitações nos trazem determinados certos prejuízos para nossa vida. Às vezes eu me perco exatamente por deixar aqui muitas influências externas. E isso vem do que você aprendeu com seus pais, das crenças que você teve ali, das limitações que o universo, o mundo foi impondo para você. Agora, quem vai ter que fazer esse aprendizado é ele. Então, eu tendo consciência disso, me alivia enquanto mãe, e ele tendo consciência desse aprendizado, alivia ele, só que eu lembro, nessa época, era a época que Goleman estava trazendo bastante livros, foi acho que o primeiro livro dele sobre inteligência emocional. Então eu ia na biblioteca pegar livros para voltar um livro de inteligência emocional, que foi da análise existencial. Então, a análise existencial, ela veio para arrematar toda essa parte mais sutil. Porque o que é sutil, ele dá resultado sim, só que eu preciso que o outro também tenha mais empenho e mais forças para poder esse resultado ser mais quântico, mais rápido. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Hora Mais com Lourdes Strozziati. É uma imensa alegria estar falando com você. E se nós estamos chegando até você, é porque nós temos um patrocinador oficial, Móveis Plaza. Quer sua casa bonita, bem arrumada? Procure a Móveis Plaza. Tudo do melhor para você. E hoje, quarta-feira, como vocês sabem, todas as quarta-feiras nós trazemos um convidado, uma convidada para trazer o seu testemunho de vida, dar seus exemplos, a sua evolução, os seus propósitos, o seu trabalho, porque sempre nós sabemos que vai te inspirar. Então, nesse instante, nós estamos iniciando Vozes de Sabedoria. E a nossa convidada de hoje é uma convidada muito especial. Vou começar a falar um pouquinho. É uma convidada para você. Ela é analista existencial, terapeuta holística e palestrante. Olha a qualidade, vai anotando aí. Com uma sólida atuação na área do desenvolvimento humano e também do autoconhecimento e fortalecimento da identidade pessoal. Está se conectando aí? Tem mais ainda. Ela, desde 2019, dedica-se a guiar mulheres, não só mulheres, mas homens também, mas mulheres que, apesar de muitas vezes cumprirem o seu papel de mãe, de esposa, de filhas, profissionais, mas muitas vezes, segundo a terapeuta, sente um vazio interno que muitas vezes é difícil de explicar. Segundo ela, é uma sensação de desconexão com quem são de verdade, como se algo estivesse sempre faltando. E mesmo quando tudo parece estar bem. Olha aí, através de uma abordagem que une, escute, reprogramações, saberes terapêuticos, práticas energéticas e ferramentas existenciais. Bom, eu penso que você está curiosa para saber de quem que eu estou falando. Eu estou falando da terapeuta Daiane Casadia. Daiane, seja muito bem-vinda. É uma alegria ter você
aqui conosco neste dia. Obrigada pelo convite, Lourdes. É uma honra para mim estar aqui nesse programa e poder trazer um pouquinho da minha história e de todas as transformações que eu já pude acompanhar no decorrer de toda a minha trajetória, e não somente com pacientes, mas também com pessoas que eu vou me conectando ao longo dessa história, dessa trajetória toda. Então, gratidão pelo convite. E é grandioso estar aqui. Que bom. Era um sonho que estou realizando hoje. Mas está realizando. Daiane, a gente tem um costume aqui de dar um presentinho para os nossos convidados. E o presente está na sua frente. É essa caneca que traz a logo do nosso... Ora mais. Vozes da Sabedoria. Sim. Olha, é uma honra estar aqui. E... Obrigada pelo mimo, amei. Eu amo a caneca. Eu amo a caneca. Para quem ama um chazinho, né? Aí então vai ser muito bom que você pegar, vai lembrar do Hora Mais. Com certeza. Vai ser aqui hoje, eu vou me lembrar para sempre. Que bom. E o nosso brinde que presenteamos nossos convidados também é um dos nossos colaboradores. É da Capricho Personalizados. A Capricho, ela é fabricante de peças em acrílico, faz personalizações em diversos materiais e impressões a laser. Capricho Personalizados, qualidade e inovação. Daiane, é um bate-papo, eu sei que vai ser muito bom. E dando uma olhada, vendo no seu trabalho, eu vi que hoje nós vamos explorar, olha bem, com você o fascinante mundo da análise existencial e do desenvolvimento humano com você. É a sua prática, é aí que nós vamos entrar. Legal. E para começar, Daiane, eu gostaria que você nos falasse o que é exatamente a análise existencial e qual é a sua proposta. Análise existencial é uma nova profissão reconhecida pelo MEC e pela Universidade de Londres. Então, a gente tem essas duas qualificações. Podemos atuar no mundo todo. Eu sou da primeira turma. Olha que chique! E aqui no Mato Grosso do Sul tem apenas 2 pessoas. Eu aqui e uma colega em Campo Grande. E a proposta da análise existencial é exatamente isso. Trazer consciência para a existência. Quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, qual o meu propósito de vida. Quais as minhas missões para serem cumpridas? Qual o norte e direcionamento que eu tenho? Quando a gente vem para essa existência, nós sempre temos como se fosse um caminho pré-determinado, né? Com algumas situações que você tem que passar, com alguns aprendizados. E à medida que você vai tendo esses aprendizados, você vai ensinando também. Que interessante. Olha que legal, eu achei interessante você estar falando isso aí. Nós nos conhecermos, seria isso, Daiane? A gente tem a nossa formação enquanto pessoa, enquanto ser humano, a gente nasce e a gente vem um livro em branco, né? Então, à medida que eu vou aprendendo com o externo, eu vou formando a minha personalidade. E à medida que eu vou formando a personalidade, eu vou desenvolvendo quem? O meu ego. E o meu ego começa a tomar direcionamento, só que o nosso ego, ele tem certas limitações, e essas limitações nos trazem determinados certos prejuízos para nossa vida. Então a gente, ao invés de ter uma vida fluídica, próspera, abundante, em todas as áreas da vida, a gente começa a ter limitações, crenças, dificuldades, a atrair problemas, porque nós somos seres magnéticos. Então a gente começa a atrair esse monte de problema e desafio diário ali. E esses desafios é só por quê? Porque a minha essência, aquele ser que nasceu lá atrás, que era um livro em branco, começou a trazer coisas externas que não faziam parte do caminho dele. E aí a análise vem e traz o quê? Olha, você formou a sua personalidade, até aqui ela te direcionou, mas você quer continuar vivendo o que você está vivendo e tendo os resultados que você está tendo? Ou você quer uma vida abundante, próspera, feliz? Porque é possível isso aqui.
Interessante você falar, que até isso que eu ia te perguntar. Como que essa abordagem, essa sua técnica, olha, eu não sei se estou falando se esse teu estudo pode ajudar no desenvolvimento humano. Eu penso que você até começou a falar, né? Ela vem trazer o quê? Essa reconexão com a sua essência. Nós somos um pedacinho de Deus experienciando aqui, né? A gente sabe o dia que a gente chegou e sabe que um dia a gente vai embora. Então, nesse caminho, às vezes eu me perco exatamente por deixar aqui muitas influências externas, e isso vem do que você aprendeu com seus pais, das crenças que você teve ali, das limitações que o universo, o mundo foi impondo para você, do que o externo está trazendo, do que você tem que ser, ou do que você tem que ter, ao invés de apenas ser você, ser autêntica, ser leve. Então, aí, no caso, vamos pensar assim, não sei se eu estiver errada, você me corrige. Certo. Se tem algo, estou com um problema lá, meu, aqui. Uhum. Eu chego até você, eu exponho meu problema, aí você vai olhar para aquele problema meu e orientar para que se eu siga nele ou nele, como que eu posso me desvencilhar? Seria isso? Exatamente. Quando a gente faz uma análise eu costumo trazer assim para um linguajar bem simples. Ela é uma ressonância magnética da minha vida no momento presente. Hoje o nosso exame mais fidedigno do nosso corpo físico é a ressonância, né? Sim. Então, ela é uma ressonância do seu momento presente de vida. Então você chegou lá, eu tô com problema conjugal, tô com problema em relacionamentos. Ok, a gente vai fazer uma análise, uma checagem dessa energia principal que você traz, que a sua essência, ela é mapeável. Olha. Então, você mapeia essa essência e você vai trazendo os elementos que compõem esse desafio que ela está passando nesse momento, esse problema que ela está tendo com filhos, com marido, com familiares. Trabalho, pode ser trabalho, com estudo. Eu não sei que profissão escolher. É tão interessante que você consegue, por exemplo, entender por que os seus filhos estão trazendo determinadas situações que você não está conseguindo resolver. Você está levando ele para terapia, você está ensinando eles da melhor forma possível, só que não resolve aquilo. Eu passei por isso. Então, quando eu fiz esse mapeamento, por exemplo, dos meus filhos, tinha determinadas situações que eles traziam, e eu já, como terapeuta, aplicava metodologias, ensinava, fazia e não resolvia. Quando eu fiz esse mapeamento, eu consegui enxergar que isso era um aprendizado dele. Não era para mim fazer. Qual é a minha função enquanto mãe? Orientar e direcionar para ser um homem e uma mulher de bem. Agora, quem vai ter que fazer esse aprendizado é ele. Então, eu tendo consciência disso, me alivia enquanto mãe. E ele tendo consciência desse aprendizado, alivia ele, só que traz responsabilidade para que ele resolva aquilo, porque a vida vai continuar trazendo aquele mesmo conflito, aquela mesma situação enquanto ele não aprender. E assim é conosco também. Ciclos que se repetem, eles são aprendizados que a gente traz para a vida. Enquanto eu não aprendo, ele não para de se repetir. Nossa, interessante, profundo, né? É profundo. Muito profundo. Então, eu acredito que os nossos seguidores, né, estão gostando do nosso bate-papo. Ai, que bom. Mas, Daiane, eu penso assim que a jornada, né, para se tornar um terapeuta ou em qualquer outra profissão é única, né? A pessoa tem que querer. E eu gostaria de entender um pouco como que você chegou, o que te motivou a se especializar nessa abordagem terapêutica e como que você conheceu essa abordagem? Pode nos falar um pouquinho? Claro. Eu costumo falar assim que a vida, ela me propôs muitos desafios para mim chegar até aqui. Então, todos os aprendizados e tudo que eu passei, hoje eu tenho propriedade para ensinar.
para auxiliar quem chega até mim. Você vai falar, não foi só que você leu, que você estudou, mas você experienciou. Eu vivenciei cada uma dessas situações e vivencio até hoje, porque em cada situação é como se fossem camadas de cebola. Você tira a primeira, tem a segunda. Então os desafios eles vão se tornando maiores à medida que você também se torna maior, né? Sim. Mas voltando, respondendo a sua pergunta, eu lembro que quando eu fui fazer faculdade, fui fazer escolha, eu não queria fazer o que eu fiz. Eu sou formada em ciências contábeis. Sim, olha, não era o que você queria. Não era o que eu queria. Mas, enfim, eu não tinha conhecimento suficiente e também nem condições financeiras. Meus pais não tinham de pagar a psicologia, que era o que você queria fazer. Exato. O que eu fazia? Bom, eu tenho que ter de um diploma. Era a crença que eu tinha lá atrás, herdada de quem? Do meu pai. Tem que ter o diploma. Tem que ter o diploma. E não importa, você tem que ter diploma. Aí passei na federal, fiz o primeiro ano, fui fazendo o segundo, mas eu sabia que não era o que eu queria, mas eu me formei. Sim. Só que eu lembro, nessa época, era a época que Goleman estava trazendo bastante livros, foi acho que o primeiro livro dele sobre inteligência emocional. Então eu ia na biblioteca pegar livros para contar... um livro de inteligência emocional. Entendi. E voltava com os dois para casa. E aí eu comecei a estudar. E nisso foram abrindo outras portas. E eu fui percebendo que à medida que eu ampliava meu conhecimento, eu conseguia transformar determinadas áreas da minha vida. Entendi. E aí eu fui aprofundando, aí apareceu a oportunidade de fazer alguns cursos de coach, depois terapeuta holística, só que ainda faltava alguma coisa que era, eu gosto de muita praticidade, eu gosto de resultado rápido. Para mim tem que ser assim, vou aplicar hoje uma ferramenta, eu quero sair de lá com alguma transformação. E então essas técnicas mais sutis que a terapia trazia eram ótimas. Validavam muito, ajudavam muito, mas não trazia o resultado rápido que eu queria. E aí, aparentemente até poderia ser, mas lá íntimo não era isso. Não era isso ainda. Eu falei, tá faltando alguma coisinha aqui. E aí nessa minha busca apareceu um outro curso em São Paulo que chamava Meu Chamado Divino. Que interessante, vou fazer. Era na área da espiritualidade. Vou fazer isso aqui. E fiz, foi interessante, me trouxe muitos elementos para transformar essa área, né, para me ajudar a ampliar o meu conhecimento nisso. E dali surgiu uma outra turma, que foi da análise existencial. Então, a análise existencial, ela veio para arrematar toda essa parte mais sutil. Porque o que é sutil, ele dá resultado sim, só que eu preciso que o outro também tenha mais empenho e mais forças para poder esse resultado ser mais quântico, mais rápido. Entendi. E quando você traz as ferramentas de forma científica, aliado a essa sutilidade, o resultado, ele é exponencial. Ele é muito mais rápido. Nossa, que lindo, é muito interessante. E eu queria perguntar, Daiane, nesse período seu aí, quais desafios que você encontrou ao longo da sua formação? Se não lembrar de muito, pelo menos um que você fala, poxa, esse aqui foi duro para eu poder passar. Nossa, foram tantos. A questão é qual deles eu coloco aqui agora. Eu falo assim, gente. Mas é até bom falar isso assim, porque às vezes as pessoas pensam que o terapeuta também não passa, né? Gente, terapeuta faz terapia também, tá? Eu costumo falar assim, quem cuida de pessoas precisa ser cuidado. Eu só dou ao outro aquilo que eu tenho desenvolvido em mim. Eu não consigo amar alguém se eu não me amo. Eu não consigo dar carinho para alguém se eu não dou carinho para mim, se eu não cuido de mim. Porque aí eu não sei o que é isso. Como é que eu vou dar pro outro isso? Verdade. Eu vou exigir do outro para mim. Exatamente. Então, assim, eu preciso me desenvolver para que eu possa ampliar isso e auxiliar outras pessoas também. Se eu não desenvolvo, eu vou só carregando fardos que nem são meus. E isso acontece com muita gente no dia a dia. Mas respondendo a sua pergunta, episódios assim que são memoráveis. Quando eu me tornei terapeuta ainda, eu nem tinha feito ainda análise existencial. Eu senti a necessidade
de voltar às origens, de tomar posse da minha essência e deixar ela transbordar. E aí um dos fatos foi, eu tinha o cabelo liso. Olha aí. Os nossos 20 anos de cabelo liso, nem meus filhos conheciam o meu cabelo. Você tinha cabelo crespo, depois alisou? Isso, alisei. Com 18 anos eu fui lá e alisei o meu cabelo. Aí eu usei 20 anos do cabelo liso. Nossa. E pra mim tava maravilhoso, né? Certo. Só que à medida que eu fui me reconectando, me reconhecendo como ser humano, com a essência que eu sou, quanto mais próxima dela, mais me incomodava aquele cabelo. Foi a partir dessa análise existencial. Não, foi um pouco antes, foi enquanto terapeuta, mas eu já estava no chamado. Entendi. Já estava ali num pezinho, né? Porque assim, tudo que se manifesta aqui na matéria, ele já está no campo sutil. Como Platão já dizia, tudo que vem para a Terra já está no campo das ideias. Certo. Então, assim, aquilo já estava reverberando ali, de certa forma, em mim. Porque nós somos energia, então... E nós, enquanto energia, a gente percebe as coisas ao redor e percebe esse campo sutil. Então, já vinha trazendo esses reflexos. E aí, eu fui fazer a análise e aí eu senti essa necessidade de voltar mais. Falei assim, não, mas espera aí. Olhava no espelho e eu não me reconhecia. Aquele cabelo liso não era eu. E aí foi para a transição. Muito desafiador, porque nesse período da transição, vários dias eu levantei de manhã e falei assim, eu não quero mais esse cabelo desse jeito, porque ele não se arrumava. Ele não sabia se ele era liso, se ele era enrolado, aí ele ficava aquele montinho aqui em cima, e aqui aquelas pontas tipo espiguinha, né? Sim, alisado. E eu ficava, e eu olhava e ligava, e eu, claro, tive acompanhamento, né? Falei assim, olha, me ajuda aqui porque eu não tô conseguindo arrumar esse cabelo. Aí as meninas lá do salão me ajudavam. Assim, não, você faz assim, amada. Mas nunca ficava. Eu tenho fotos assim que eu olho e falei assim, gente, nem eu sei como que eu passei por isso. E tirava foto ainda, né? É bom que é uma lembrança. É uma lembrança. Mas assim, foi libertador. E eu usava muito uma técnica. Eu levantava de manhã e eu olhava. Porque a gente tem o poder de transformar o nosso ser. Nós temos comando sobre o nosso corpo. Então eu conversava com as minhas células. E eu olhava para elas e falava assim, olha, cabelo, se você não se ajeitar, eu vou te alisar. E eu sei que você não quer ficar liso. E todos os dias de manhã eu fazia isso. Olha. Pois foi a transição mais rápida que teve no lugar onde eu acompanhei. Foram 8 meses só. Em 8 meses eu consegui fazer a transição do meu cabelo liso pro cabelo enrolado. E foi libertador. E foi libertador, porque assim, você volta e olha e fala assim, nossa, realmente essa sou eu. E aí você chega a dar um alívio. Daiane, nós temos muitos nossos seguidores. Então, é um momento, fala aqui para os nossos seguidores esse período de transição para que elas possam se encorajar. Mulheres maravilhosas. Hoje, o cabelo enrolado, ele tá em evidência. Claro, fica mais fácil, porque tem mais pessoas. Mas quando eu comecei lá, 4 anos atrás, a fazer essa transição, que eu passei pelo período, foi desafiador, porque trouxe dores que estavam assim, dentro da minha alma, e que eu nem tinha reconhecido ainda. Mas, depois que você faz todo esse processo, e se você puder ter um acompanhamento, é melhor ainda, porque você consegue ter mais força e coragem de continuar. Mas continue, porque quando você passa esse processo, você olha para si e você se sente encantada e corajosa. Você traz esse poder pessoal de volta para si. Fala assim, gente, se eu dei conta de fazer uma transição no cabelo. Se eu escutei coisas como eu escutei, uma das coisas que mais me chocou quando eu fiz a transição, né? No trabalho. As pessoas falavam assim, ai, eu acho você mais bonita de cabelo liso. Nossa. Ai. Haverão pessoas que vão falar desse jeito. Então, você manter firme
O seu propósito é desafiador, mas também é libertador. Ele te traz um empoderamento, ele te traz de volta esse poder pessoal que a gente busca. A gente busca isso. Sim. Essa segurança interna, sem validação externa. Isso é interessante falar, né? Hoje o mundo que nós estamos vivendo está muito aquela questão das pessoas achar da validação externa, né? Sim. Então, enquanto a sua análise ensina, não, você vai se conectar consigo próprio, é isso? Exatamente. Me valida, eu mesma. Eu preciso saber quem eu sou, onde estou e o que estou fazendo aqui. Quando eu tenho propósito, eu tenho segurança e firmeza e clareza E de determinação. direcionamento e determinação de onde ir e o que fazer. Que lindo, muito lindo. Daiane, a terapia, muitas vezes, eu penso que ela não se limita só dentro do consultório, ali junto com o terapeuta. E muitos seus princípios, eu acredito que você ensina para que seja praticado na vida diária. Sim. Eu pergunto para você, como a análise existencial pode contribuir para uma vida assim, mais plena, mais consciente? Eu penso que você falou muito, mas dá mais um destaque. Quando eu faço esse mapeamento, tem algumas diretrizes ali que a gente vai pontuar. Então, a gente vai fazer levantamento de valores. Quais são os seus valores? O que te move no mundo? Então, você começa a perceber motivações, por exemplo. Toda vez que eu vou fazer uma escolha, que eu vou dar um passo na vida, que eu vou ter uma ação, algo tem que me motivar. Então, o que é isso que está te motivando? Porque às vezes até isso inconscientemente te faz ter ações. E aí você não sabe nem por que fez aquilo, mas por quê? Porque tem algo que te motiva. Algo que é maior do que você mesmo, do que o seu consciente tem. E pode acontecer, por exemplo, de eu ter uma motivação, mas aquela motivação, ela não é para mim, é uma coisa apenas eu que estou imaginando, mas não seria aquilo. Você tem como enxergar e apontar o caminho para o teu paciente, para o teu assistido? Tem, porque quando você faz o mapeamento da essência, lembra? Quem tem que estar dirigindo esse carro é a essência e não o ego? Quando eu tomo decisões pelo ego, pela minha personalidade, porque aquilo que eu aprendi com o externo, ele vai ter sempre um desconforto nessa ação. Ou você não vai ter o resultado que deseja, ou vai ter dificuldade. Então, quando isso acontece, não é a tua essência que está se motivando, é o teu ego. E o ego que é o quê? Segurança. Ele tem medo, ele não quer mudança. Se agarra naquilo que às vezes está mais próximo. É apegado. E aí você não muda, porque você vai estar sempre fazendo as mesmas coisas e tendo os mesmos resultados. Enquanto a essência, ela quer o quê? Ela quer aprender, ela quer evoluir e ela quer contribuir. Toda vez que você age pela essência, você se sente satisfeito com as suas ações. Que lindo. Isso é muito bom. Eu quero fazer uma outra pergunta para você. Como a sua abordagem pode ajudar alguém a lidar com suas crises existenciais ou mudanças de vida? A sua terapia ajuda nesse Totalmente. aspecto? Já o nome já diz, análise existencial. Então, assim, muitas vezes, e hoje a gente vê muito isso, quanto mais eu olho para fora, maior o meu vazio dentro. Menos eu enxergo, menos eu entendo quem eu sou, menos eu sei o que eu estou fazendo aqui. Então, quando você faz a análise, você está mostrando o quê? Eu sou um ser único e individual no mundo. O meu lugar no mundo é único. Só eu posso ocupar esse lugar. E quando eu tomo posse disso, eu estou no meu lugar, tudo se abre. O universo fala assim, ela se achou, então agora manda tudo para ela. Aí é abundância plena. Aí é prosperidade, é amor, é sucesso, sabe? Tudo aquilo que aquece a tua alma, aquece teu coração. Tudo vai chegando. Então, assim, esse vazio existencial hoje é muito comum. De adolescente, crianças, eu percebo crianças. Os meus filhos na escola trazem muitas histórias dessa. Que as crianças, elas se sentem desmotivadas da vida. O que é o desmotivado? O que é uma pessoa com depressão? É uma pessoa que está sem propósito.
Ela não tem um porquê levantar de manhã, ela não tem um porquê continuar vivendo, ela tá ali sobrevivendo. Acho que era até isso que eu ia te perguntar, mas estava aqui dentro de mim. Como essa abordagem que você trabalha pode ser aplicada no dia a dia? Então, quando você faz esse mapeamento, você recebe um relatório. Esse relatório você pode consultá-lo diariamente. Você vai consultar ele a vida inteira, porque ele vai te direcionar. A nossa essência não muda. A nossa personalidade, sim, porque elas são de influências externas, né? Então, quando eu mudo o meio social, quando eu mudo o meu círculo de amizade, quando eu me relaciono com outras pessoas, então eu vou trazendo outros elementos para minha vida. Então, a minha personalidade, ela é adaptável. Eu sou uma personalidade no trabalho, eu sou em outro, eu sou como mãe, entendeu? Eu tenho várias ocupações ali, várias personalidades. Mas a minha essência, aquilo que é valoroso aqui dentro de mim, isso não muda. Então, eu com esse relatório, toda vez que eu estiver vindo ali aquele monte de dificuldade, eu estiver sentindo um vazio existencial, eu estiver ansioso, eu vou lá e olho e falo assim, tá, tem um direcionamento ali, todo mapeamento, ele tem um direcionamento, ele tem uma orientação a ser seguida para você estar de acordo com aquela energia que você traz da sua essência. Então, você lê a orientação, você vai criar o quê? Consciência, e aí você vai fazer o APP. Eu costumo chamar de APP, que são ações práticas possíveis, que são mudanças que você vai fazendo diariamente. Para quê? Para você voltar para sua essência e não ficar ali naquele direcionamento onde vai estar te trazendo dor, sofrimento e coisas que não são benéficas para sua vida nesse momento. Olha, eu, na minha profissão, é muito papel, nem tanto, mas quando você fala mapeamento, você dá escrito algo, aquele mapa mesmo, para a pessoa, é isso? Com mapa astral, não é mapa astral, gente, não é mapa astral, tá? Mapa astral, ele tá ligado aos astros, então assim, a Lua, Marte, aos planetas, a mudança de Lua, enfim, não é isso, não tem nada a ver com isso, tá? Esse mapeamento a gente faz através de uma sequência, pelo seu nome e pela sua data de nascimento, a gente traz sequências que vão mostrando a sua motivação que te motiva a fazer escolhas, como você se expressa no mundo, qual a sua maior ferramenta, qual o seu destino, que é a sua jornada, caminhada de vida, qual que é a sua missão de vida, que a gente tem uma missão. Então, é a forma como você se desempenha na vida, a sua maior ferramenta e como as pessoas te enxergam. E desafios que você vai ter. Lembra dos ciclos refletivos que eu falei? Eles apresentam ali. E eles apresentam a orientação. Mas sim, é papel. Você vai poder consultar ele ali. Isso. E você que está nos acompanhando, você está gostando do nosso bate-papo aqui com a nossa terapeuta? De repente você está até se vendo à medida que ela fala. Então dê o seu like, se inscreva no nosso canal. E isso vai nos ajudar a levar mais pessoas para você. Dê o seu like aí. Eu quero também agora, Daiane, falar para você que é bom você estar aqui. E como você já foi abordando vários aspectos aí, está clareando a minha visão também. E é bem aproveitado, né, essa terapia, pelo que eu estou vendo, que seus clientes, seus pacientes têm. Mas a gente vive numa sociedade onde busca, assim, pelo autoconhecimento, mas às vezes a pessoa nem entende que ela está buscando isso aí. Então eu te pergunto, dentro da sua técnica, existem assim, exercícios práticos que pode avançar ou acelerar esse processo? Tem alguns exercícios que faz ou é só a consulta no mapa? Sim, lembra das ações práticas possíveis? Então, assim, esses tempos atrás eu tive um insight de uma frase que fala assim: conhecimento nos liberta, o autoconhecimento nos dá asas para voar. É bom muito medo. Posso repetir ali? Pode. É assim, conhecimento nos liberta. E realmente, quanto mais você conhece, quanto mais você sabe como as coisas funcionam, menos refém de determinadas situações você se torna. O autoconhecimento nos dá asa. Por quê? Porque quando eu sei como funciono, como eu sei qual é o meu mundo, meus valores, aquelas situações que me trazem
que me aquecem o coração, que me trazem sentimento de validação, de amorosidade, de segurança, mas uma segurança genuína, então eu tenho mais força de atuação. Então eu começo a querer voar. Que lindo. Né? Mas são as ações disciplinadas no bem de quem? No meu bem, no bem do outro e no bem do todo, porque eu também não tô sozinha aqui e eu tenho que ter responsabilidade sobre aquilo que eu faço, porque afeta outras pessoas também. Sim. Então, quando eu faço ações, quando eu tenho direcionamento, quando eu ajo, aí as coisas se realizam. E nós temos um patrocinador oficial. E sempre, Daiane, ele manda uma pergunta. Então, é a pergunta do nosso patrocinador, que é a Móveis Plaza. E ela quer saber como você vê o papel da análise existencial nesse processo de transformação pessoal. Como que é? Como que é esse papel mesmo existencial? Como eu falei, muitas vezes a gente está reféns de crenças, de limitações que são impostas a nós. A sociedade começa a dizer o que você precisa fazer. Como lá atrás, lembra que eu falei? Não era contábeis que eu queria fazer. Entendi, mas tinha que ter um diploma. Tinha que ter um diploma. Meu pai falou que Meu pai te falou. E ele é o quê? Uma voz ativa na minha vida. Sim. Não foi? Lá atrás eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje. Então eu acreditei que eu precisava de um diploma para ser validada como profissional. Como profissional. Quando, na verdade, a gente vê pessoas aí que enriquecem, que são felizes no que fazem, sem ter um diploma. Entendi. Né? Então, quando você se deixa levar na vida e tomar ações de acordo com essas crenças, com essas limitações, com essas imposições, você não está vivendo você. Entendi. E aí começa a gerar aquele vazio e aquele conflito interno também. De querer o quê? Eu tô fazendo, mas eu não tô sendo feliz. Eu tô fazendo, mas eu não tô me sentindo bem. Tá faltando alguma coisa aqui. Aí entra a análise que fala assim, olha, porque você não tá fazendo escolhas por você, tá fazendo escolha pelos outros. Pelo que os outros dizem que é bom, pelo que você acha que é bom diante daquilo que outras pessoas estão fazendo. Mas não é necessariamente o que você gosta. Entendi. Eu vou falar do meu mapa, tá? Para trazer um pouquinho de exemplo aqui. Sim. Por exemplo, eu sempre fui muito introspectiva na infância. Eu era muito tímida. Eu não falava de jeito nenhum. Eu ficava num cantinho da sala. Eu cheguei a passar problemas dentro da sala porque eu não conseguia me posicionar. Eu fui começar a desenvolver isso lá na faculdade já. Então, eu não tinha um círculo de amigos, eu sempre tive muita facilidade de aprendizado, então eu tirava boas notas, era uma boa aluna. Então eu só era chamada para quê? Para ajudar nos trabalhos, mas na hora da festa eu ficava sozinha, né? Não se relacionava, né? Eu ia me relacionar. Quando eu fiz o mapa, eu olhei para trás e eu falei assim, eu não acredito. Mas por quê? Porque lá atrás eu fui muito castrada, então eu não podia ser livre. Eu não podia falar, eu não podia dar risada alta, tinha que sentar assim, tinha que fazer desse jeito. Então eu fui moldada dessa forma. E aí eu matei a minha maior ferramenta, que é a comunicação. Quando eu trouxe no meu mapa, eu olhei lá e falei assim, eu não acredito. Mas o dia do meu nascimento, por exemplo, ele traz a energia da comunicação e sociabilidade. Então eu não sou uma pessoa para ficar enclausurada dentro de uma sala sozinha. Eu preciso de gente. Tanto é que quando eu vou viajar com outras pessoas, as pessoas já estão lá na frente, entrando no carro, e eu ainda tô lá atrás conversando. E vai que a hora que tá sentada ao lado ali no ônibus, no avião, ou no seu carro, às vezes a pessoa quer até dormir, mas a Daiane vai estar conversando. Exatamente, eu preciso muito cuidar isso, porque senão eu falo muito mais do que, Entendi, do que as pessoas estão habituadas. Daiane, nós estamos assim caminhando para o final do nosso bate-papo, mas como eu vejo que para mim a sua terapia é muito nova, estou ouvindo falar agora a partir do seu trabalho e de ver, mas tem muitas pessoas que têm dúvidas ou até mesmo receios de terapia.
Certo. E acha, assim, então, que às vezes existe algum mitos. Agora é a hora de você desmistificar alguns mitos que você já ouviu quanto à abordagem da sua terapia. Eu acho que um dos maiores mitos, e isso não é só comigo, mas assim, eu vejo que a maior parte dos terapeutas passa por isso. Ai, mas isso assim não vai interferir na religião? Ai, mas isso não é bruxaria? Ai, mas isso assim não vai interferir na minha família? Então, assim, eles sempre trazem Isso alguma com medo, né? com medo. Então, assim, traz um certo receio do que é aquilo. Mas, gente, se você for pegar as ferramentas, elas são ferramentas que a ciência traz. A Interessante. física quântica, ela já explica tudo isso. Por exemplo, se eu pegasse um celular hoje, lá na Idade Média, e mostrasse esse celular, eu ia ser o quê? A fogueira. Na fogueira. Com certeza. Assim, como se captou alguém, colocou aqui dentro, é bruxo. Aí vai pra fogueira, né? Então, assim, e é o quê? É ciência. Então, é falta do quê? Conhecimento. Por isso que eu falo, quando eu falo em terapia, nesses processos terapêuticos, em qualquer tipo de terapia, a gente está falando de processos que são mais sutis. Então, são processos que a física quântica está trazendo conhecimento sobre isso e que ele fica um pouco mais difícil de ser codificado, porque quem codifica é o nosso cérebro, né? Então, ele vai codificar o quê? Aquilo que eu já conheço. Aquilo que está armazenado nele. Quando, na verdade, eu preciso abrir o meu campo de percepção para isso. Entendi. Entendeu? Então, assim, a gente olha, por exemplo, você vai para medicina, você está olhando com o quê? Com 5 sentidos. Você vai para uma técnica sutil, você está olhando com o quê? Com o sexto sentido. Que é a intuição. É a intuição. É o perceber. Só que o seu corpo percebe quando é bom ou não para você, e eu ensino isso, tá? E aí é bom saber. E às vezes está sofrendo porque está faltando esse sexto Mas sentido. é aquela história. O meu sexto sentido, a minha intuição, ela só aflora à medida que eu entro para dentro, à medida que eu me conheço, à medida que eu me permito perceber e não codificar. Porque senão o meu cérebro ele vai codificar e vai trazer apenas respostas daquilo que já é conhecido e que você já validou. Entendi. E aí traz os mesmos resultados que você está tendo. Até a pergunta que eu ia te fazer, se existe algum equívoco por parte das pessoas do lado de fora, ou até mesmo o paciente que te procura, que você gostaria de esclarecer algum acontecimento, sem citar nome de algum paciente seu, que de repente você fez um mapa, apontou, ele falou, não, às vezes aconteceu já isso? Tem pessoas que vão por curiosidade. E aí, quando sentam lá, elas olham e falam assim, mas isso não tem nada a ver comigo. Aí você começa a perguntar, mas você já fez isso? Já passou por aquilo? Aí ela, já. Eu assim, então, é o que está escrito aqui. A pessoa não tem conhecimento suficiente para codificar aquilo. Aí você tem que trazer consciência para isso. Outras pessoas já fizeram, né? Passaram pelo processo, aí senta na cadeira e se assusta. Da onde você tirou essas informações? Como é que você sabe tanto da minha vida? Mais do que eu, de repente. Mais do que eu. Quem que te contou? Tem uma história muito interessante. Teve uma pessoa um homem, foi fazer todo o processo, né? E aí, quando passou pelo processo, ele médico, né? Então, assim, bem cético, bem, né, racional. Com autoconhecimento, né? Médico, né? Há muitos anos. E aí ele olhou assim e falou assim, agora eu entendi por que eu passo por essa situação. Que era uma situação de um ciclo que se repetia na vida dele sempre. Então, lembra que eu falei que tem determinados acontecimentos, desafios que a gente traz, que eles vão se repetindo ao longo da vida? Sim. Então, esse ciclo estava se repetindo ao longo da vida dele, só que ele nunca tinha se dado conta disso. Quando a gente abriu essa essência dele, né, e mapeou, aí ele falou assim, nossa, mas por isso que aconteceu isso de novo, e estava passando. Outra também era o ciclo repetitivo de abundância financeira, estava ligado a aprendizados que ela tem na parte financeira, essa outra paciente minha. E ela tem facilidade de ganhar dinheiro.
Opa. Muita facilidade. Mas ela não tem facilidade de manter. E ganha e vai embora. Só que ela nunca fica sem dinheiro. Só que ela chegou a um ponto que isso começou a incomodar ela. Porque ela quer o quê? Manter e multiplicar. Que é o correto que a gente faz na vida, né? Aí, chegou lá, olhamos. Nesse desafio da personalidade dela, tá lá. Desafios financeiros. Então, se você não desenvolver conhecimento financeiro na área financeira e de autoconhecimento, você sempre vai perder dinheiro. Aí perde bens. Então é aquela história, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Era a vida dela. Conforme ela foi desenvolvendo tudo isso, aí a gente passou pelo processo de ações práticas possíveis para mudanças de hábito, para reprogramações. Aí vem a parte terapêutica também de curas, porque tinha lá uma crença de familiar que ela estava trazendo também, que estava limitando ela de ganhar dinheiro. Então, quando a gente foi fazendo todo esse processo, tá lá, resolvendo todos os problemas dela de dívida e super feliz. É muito interessante que ela mesma, teve um dia desses que nós descemos, minha sala fica no primeiro andar, né? Então a gente desceu a escada, fui levar ela até a porta e ela falou assim, nossa, é incrível o quanto eu me transformei e você é uma transformadora de vida e eu falo isso pra todo mundo. Você transforma vidas, você resgata vidas porque você fez o que você fez com a minha vida. Ela realmente estava muito afundada em dívida. E ela falou isso. Naquele momento, enchi o olho d'água. Com certeza, minha você, porque eu nunca tinha olhado tão profundamente assim. Que você pudesse fazer essa transformação através da sua abordagem. Sim. Mas, Daiane, finalizando mesmo, que conselho você daria para quem está considerando, que alguém que está ouvindo, nos acompanhando e que gostaria de iniciar uma terapia com você? Que conselho você daria para essa pessoa? Coragem. E se parabenize, porque só o fato de você escolher ou pensar em fazer essa mudança, em fazer um processo terapêutico, em escolher se conhecer melhor, você já está se transformando. Esse é o primeiro passo, é você escolher fazer. Se não der continuidade, mas só o fato de você dar esse primeiro passo e buscar, isso já é um passo para se transformar. É a ação. Eu sempre cito muito uma passagem da Bíblia que fala assim, eu não vou me lembrar, talvez você me ajude. Assim, batei e a porta se abrirá. Sim. Não tem? Tem. Se você bate, será-vos-á aberta, né? Pedi e vós tereis. Exato. Né? Então, buscai e achareis. Exato. É exatamente isso, Lourdes. É exatamente sobre isso. Se eu não tiver a ação, tudo ali, esperando por mim. Lembra, eu sou única no mundo. O lugar que eu ocupo no mundo, as coisas que eu vou fazer aqui, só eu posso fazer. Mas nem sempre a gente tem consciência disso. Só que para mim abrir essa porta, eu tive que ter uma ação, eu tive que bater. Sim. Para mim obter, eu não tive que ir lá e pedir, né? E para receber, eu tenho que persistir. Persistir, exato. Para poder. Então você tem que ter ação. Por isso que eu falo, coragem de agir em prol de si. Ninguém pode mudar a sua vida a não ser você mesmo. Você é a única pessoa capaz de transformar a sua vida. E qualquer outra pessoa que esteja ali no momento com você, ela tá ali, ó, auxiliando, facilitando esse processo. Mas se você não entrar, você não buscar, você não bater na porta, nada vai chegar. Você vai continuar tendo a vida que tem. E se você estiver satisfeita, ótimo. Mas se não, busque. Daiane, gostaria de deixar uma mensagem para os nossos seguidores. Agora está aberto para você, para sua mensagem. Eu gostaria que as pessoas tivessem mais oportunidades de se olharem e coragem de se olhar e de se buscar, porque é exatamente isso que está faltando hoje. Você já pensou se cada pessoa estivesse ocupando o seu lugar no mundo?
nós estaríamos num mundo mais leve, mais tranquilo, com mais amorosidade, com menos desafios, com mais abundância e prosperidade. E eu acho que é isso que todo mundo busca nesse momento. Então, se você está me ouvindo, lembre-se, uma vida para ser abundante e próspera financeiramente precisa que você dê o primeiro passo em prol de você mesmo. Quando você se transforma, tudo ao seu redor, por ressonância, se transforma também. E você que me seguiu até agora, eu penso que você teve, assim, bastante aprendizados, porque eu tive. Eu sempre gosto, eu e minha equipe, nós gostamos quando nós trazemos os nossos convidados, porque a gente aprende muito. E hoje nós tivemos uma conversa, para mim, profunda, sobre a análise existencial e desenvolvimento humano, onde a nossa convidada foi explorando essa abordagem que eu acredito, a partir da fala dela, que se nós nos entendermos melhor, saber quem somos e como nós enfrentamos desafio, aí a gente também vai poder construir uma vida melhor, mais saudável, mais fraterna e com mais propósito. Pelo que eu entendi, nós temos que ter propósito. Porque a jornada do autoconhecimento, ela não é linear e nem sempre fácil, mas é uma das mais valiosas que nós podemos trilhar, porque a cada desafio há um aprendizado. Se algo, você que nos acompanhou até agora, você ouviu e ressoou em você, talvez seja a hora de você permitir explorar um pouco mais essa reflexão que nós tivemos aqui e que eu estou conversando com você agora. Afinal, pelo que eu entendi, de acordo com o ensinamento da terapeuta, que compreender a si mesmo é um dos passos mais poderosos para transformar a nossa própria história. Eu sou dona da minha história, você tem que ser dona da sua. Então, eu quero agradecer por você nos acompanhar até agora, agradecer a nossa terapeuta convidada e quero também pedir para você um like e se inscrever no nosso canal e compartilhar Hora Mais com Lourdes Strozziati. E não posso deixar também de lembrar do nosso patrocinador oficial, Móveis Plaza, tudo para o seu lar. E nós vamos nos ver no próximo episódio. Conto com você. Daiane, quero te cumprimentar ali, te dar um abraço. Ei, gostou desse episódio? Então se inscreva no canal e dê uma espiadinha no que vem por aí. E como eu disse, nossa convidada de hoje é uma mulher. E vai ser um pouco diferente, você vai entender. Se eu for ficar falando aqui o currículo dela, vai demorar, muito. Então, mas você já sabe de quem eu estou falando. Eu estou dizendo da minha amiga, né, moradora aqui de Itaporã, Denise Paco. Antes de responder a sua pergunta, eu gostaria assim, de esclarecer que eu aceitei o convite para vir aqui, porque a perda de um filho não é normal. Porque o meu objetivo com essa entrevista é ajudar mães. Mas um nome para uma mãe que perde um filho até hoje não foi dado. Foi um fato assim que fez com que eu chegasse no fundo de um poço, não sei a profundidade e também não tenha luz no fim do túnel. Sendo esse fato que me levou a fazer a pedagogia, foi acertado, porque eu sou apaixonada pela pedagogia. E ele me pediu para ir num aniversário. Assim, eu não sei te dizer onde é, o local exato, porque eu nunca mais quis saber e não tenho vontade de saber detalhes. Então, os outros 2 meninos que estavam com ele não aconteceu nada e ele, infelizmente, faleceu. Hora Mais com Lourdes Strozziati. Oferecimento:
Móveis Plaza, a sua casa vai amar. Capricho, criatividade, qualidade e inovação. Inovar, transforme seus sonhos em conquistas. Projeporan, sua parceria no campo e nos negócios. Ideal, o material ideal para sua construção é aqui. R1 Modas, aqui a exclusividade é você.